Antes de passar para o Silvio, só para não perder o gancho, Ana, deixa eu trazer uma publicação na Rede X bastante importante, que saiu agora há pouco, às 18 horas 36 minutos, que é do subsecretário de Diplomacia Pública. Ele respondeu a uma publicação daquele escritório do Hemisfério para Assuntos Ocidentais, que nós inclusive trouxemos aqui. E ele respondeu em cima, eu vou trazer, o tweet está em inglês, está ali em português também traduzido. O ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção global Magnitsky do presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, Ana. Tweet que acabou de sair, a gente traz para a nossa audiência, mas queria que você explicasse a importância aí desse perfil, né? Ele que é do gabinete de subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos. Paula, por que esse tweet é importantíssimo? Nós estamos falando do Darren Beattie. Quem é o Mr. Beattie, Darren Beattie? Ele é nada mais, nada menos a pessoa que cuida das questões ligadas à liberdade de expressão no Departamento de Estado dos Estados Unidos. E é exatamente ele, Darren Beattie, que está supervisionando as sanções da Lei Magnitsky no Brasil. Por isso, esse post ele é importante, ele tem um peso, mais um peso, dizendo: nós seguimos monitorando o Brasil de perto. Mais um tweet, mais uma declaração de outra pessoa dentro do Departamento de Estado dizendo, e essa pessoa, repito, que supervisiona as sanções da Lei Magnitsky no Brasil e da liberdade de expressão no mundo, essa pessoa dizendo: estamos de olho no Brasil. Isso tem um peso muito grande. Dá para entender porque alguns ministros do Supremo, eles não querem assinar cartinhas e não querem participar de jantares. Eles sabem que os Estados Unidos estão de olho no Brasil. O Silvio, quero te ouvir sobre essa audiência de hoje. Lembrando das agências de checagem, a Revista Oeste também foi alvo de agências de checagem, né? E o Mike Benz hoje trouxe ali, mostrando como essas empresas, essas agências eram irrigadas com dinheiro de ONGs, de organizações, inclusive como a USAID, dinheiro que vinha dos pagadores de impostos dos Estados Unidos para investir, para financiar iniciativas como essa de interferir no processo eleitoral aqui do Brasil. Só antes, Paula, com essa informação que a Ana traz, eu até balançava a cabeça porque eu pensava, né? Bom, então, mais uma vez fica claro que aquilo que o Gilmar Mendes está dizendo no microfone não reflete a realidade de dentro do tribunal, do que os ministros estão passando e como tem muita gente com medo de sanções dos Estados Unidos. Olha só, são muitos documentos, muita coisa foi dita nessa Comissão de Relações Exteriores, o perfil, inclusive a Ana falou, visitem o perfil. Eu estava agora visitando para ver também algumas informações. Eu acho que tudo ainda vai ser depurado, mas é de uma gravidade extrema. Primeiro ponto, não tinha nenhum parlamentar do PT presente. A esquerda não foi acompanhar essa sessão. Por quê? Aonde estavam os parlamentares de esquerda? Os deputados tão aguerridos, né? Tão adeptos a judicializar qualquer tipo de atividade parlamentar, a bater boca em plenário. Por que eles não foram lá fazer uma única pergunta? Uma única, qualquer questionamento. Inclusive, talvez para bater boca dentro da comissão. Isso é tão comum no corredor, chamado corredor das comissões, que faz parte do universo, do microcosmo da Câmara dos Deputados. Ninguém foi por quê? Acho que isso já diz muita coisa. A ausência da esquerda do PT diz muita coisa. Segundo ponto, também me vem a imagem, aquele abraço dos jornalistas, boa parte dos jornalistas da Rede Globo, quando é anunciada a vitória do presidente Lula contra Jair Bolsonaro no segundo turno. Aquela imagem, aquela cena, aquele filme passou na minha cabeça enquanto eu acompanhava trechos
dessa audiência. Vamos além. Agências de checagem. A Revista Oeste foi perseguida pelas agências de checagem. Aos Fatos, Lupa, entre outras. Perseguida. Me recordo de comunicados, mensagens que chegavam por e-mail à direção de redação, pedindo, inclusive com prazo, para que fossem respondidas questões sobre determinadas matérias que estavam sob checagem, sob análise. O que é que nós estávamos assistindo já naquela época e depois no correr eleitoral de forma muito mais intensa? O fichamento, fichar pessoas. Eles fizeram isso na eleição, antes até, depois na eleição, naquele núcleo de espionagem que foi montado no TSE, e depois continuaram, tanto que isso avançou para além do 8 de janeiro, do tumulto de Brasília. Eles fichavam pessoas, pegavam nomes, colocavam ali, olha, vamos avaliar se esta pessoa precisa de uma certidão positiva ou negativa. Vamos verificar as redes sociais. Vamos chamar as agências colaboradoras de checagem, que eram agentes do mesmo regime. Eles eram funcionários desse mesmo gabinete de censura. Vamos vasculhar a vida dessas pessoas e vamos fichá-las. E aí entregamos para o Alexandre de Moraes, que vai decidir. Esse prende, vai para a fila da direita. Esse aqui corta as redes sociais. Fila do meio, tira o passaporte. Esse daqui não. Esse aqui passa, mas continua sob análise. É mais ou menos isso. Essa descrição aqui feita de forma simplória. Né? Ó, tá aí. Esse é um dos exemplos na reportagem quando a Revista Oeste foi checada, entre aspas, né? Quando ela foi perseguida pela agência Aos Fatos. Mas é só um exemplo, não foi o único. Então, para finalizar, porque eu acho que nós vamos falar sobre esse tema ainda durante muito tempo. Eu acho que esse é um tema que vai avançar, principalmente porque parte dos Estados Unidos. A informação está vindo de lá para o Brasil. Finalizando, Paula, qual é o nome do regime que ficha pessoas e investiga a vida pregressa delas? Por exemplo, vamos procurar aqui se tem alguma coisa na Rede X. Esse é o abraço. Para mim, essa cena veio na minha mente durante a audiência. Vamos procurar se ele já criticou o PT? Vamos procurar se ele já criticou o Lula, porque teve casos assim. Vamos vasculhar a vida dele? E esse daqui? Será que ele conhece alguém que estava no 8 de janeiro? Bom, eu poderia me alongar aqui citando exemplos do que significa espionar, fichar pessoas em regimes que levam outros nomes na história, não só no Brasil, na história, mas menos democracia.